Santo Aníbal Maria de França, resposta ao chamado divino, total dedicação à obra de Luisa Picarreta. Os ensinamentos que Jesus deu a Luisa Picarreta sobre a divina vontade fizeram com que a espiritualidade do Padre Aníbal assumisse uma nova característica, que chegou a transformar toda a sua vida interior. Por este motivo, podemos dizer que ele foi um dos primeiros filhos da divina vontade e, portanto, um dos primeiros apóstolos da divina vontade. O Padre Aníbal conheceu Luisa por volta do ano de 1910 e durante 17 anos esta amizade espiritual intensificou sempre mais, como veremos, até o dia do seu nascimento para o céu, no dia 1º de junho de 1927. Encontrava-se com muita frequência na casa de Luisa, de quem era confessor extraordinário, e nos seus 2 últimos anos de vida foi designado pelo arcebispo de Trani como diretor em relação a tudo o que se referia aos escritos de Luisa, em vista da sua publicação, e por este motivo foi nomeado revisor eclesiástico da Arquidiocese de Trani Barletta Biceli. Deste modo, foi ele quem deu início à publicação destes escritos, tendo sido o livro As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro a ser publicado, e que foi escrito por Luisa durante os anos de 1913 a 1914, do qual o Padre Aníbal fez 4 edições, 1915, 1916, 1917 e 1921, todas com o Il Obaciti e o Imprimatur. Entre os testemunhos que conservamos da sua relação com Luisa, encontram-se várias cartas que Padre Aníbal lhe escreveu durante os últimos 2 anos da sua vida, 1925 a 1927. Destas transcrevemos alguns parágrafos, para vermos como a divina vontade foi fazendo estrada naquela alma. Em todas suas cartas, Padre Aníbal manifesta claramente como a divina vontade passou a ser o centro de sua vida e de sua espiritualidade, e a sua única razão de existir. Transcrevemos aqui alguns parágrafos que colocam em evidência isso mesmo. Ele escreve: atualmente, na minha meditação da manhã, além das horas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, leio também com muita calma e medito 2 ou 3 capítulos dos seus escritos sobre a divina vontade, e as impressões que me causam são muito íntimas e profundas, e descubro neles uma ciência sublime e divina, apesar de ainda não a ter conseguido penetrar totalmente, devido à minha pouca inteligência. É necessário dar a conhecer estes escritos ao mundo. Creio que farão muito bem, apesar de ser tão sublime esta ciência da divina vontade, sendo esses escritos ditados pelo céu, apresentam-na clara e pura. Segundo o meu parecer, nenhuma inteligência humana a poderia formular. Continuamos a ler os seus escritos. São sempre revelações sublimes, comparações dignas do divino Criador, como, por exemplo, aquele do bater do coração, comparado ao ato único do Fiat Divino. E quando dizemos que a divina vontade chegou a influenciar totalmente a sua espiritualidade e toda a sua vida, tanto interior como exterior, não é segundo o nosso modo de ver, mas é ele mesmo quem o diz. E isto podemos vê-lo no parágrafo seguinte, no qual também se pode deduzir claramente até onde quer chegar a divina vontade das almas nas quais quer reinar.
Saiba que eu, a partir do momento em que me dediquei totalmente à grande obra da divina vontade, já quase que não me ocupo dos meus instintos. Falo dela com pessoas espirituais. Entretenho-me a falar deste assunto com quem me é possível. E sempre que posso falo disto, também nos meus instintos. O padre Aníbal, à medida que ia penetrando na espiritualidade de Luísa, tomava consciência da necessidade de dar a conhecer ao mundo estes escritos que Nosso Senhor tinha feito Luísa escrever sob a divina vontade, para que o reino de Deus apressasse a sua vinda à terra, e que a divina vontade se fizesse na terra, assim como no céu. Por esta razão, a divina providência quis que Padre Aníbal fosse nomeado não só diretor espiritual em tudo o que se referia aos escritos de Luísa e a sua publicação, mas também revisor dos mesmos. Sua Excelência Monsenhor Arcebispo de Trani deu-me autoridade sobre isso, naquilo que diz respeito aos seus escritos e à sua publicação. O mesmo é dizer, orientá-la e ocupar-me da publicação dos seus escritos, pois creio que isto é justo. Disse-me o senhor arcebispo. Estas faculdades abraçam tudo aquilo que escreveu até agora e referem-se também a tudo o que escreverá no futuro. O senhor arcebispo dignou-se colocar em mim tanta confiança em relação a este trabalho, tendo-o disposto, assim, Jesus bendito, que me nomeou revisor eclesiástico para as publicações das 3 dioceses e chegou ao ponto de se comprometer a colocar, com a sua autoridade, o imprimatur ao meu nil obstate. Por tudo isto, poderá concluir muito bem que tudo foi vontade de Deus e que, por isso, em tudo o que diz respeito aos seus escritos, sejam presentes ou futuros, está perfeitamente sob a minha exclusiva obediência, e assim, dando-se conta de toda a importância dos ditos escritos do céu, impôs a Luísa uma obediência difícil, que ela até aquele momento tinha cumprido fielmente por ordem de seus confessores, mas que a partir de agora seria mais dura para ela. Desde alguns dias que estou a ler os seus escritos, fixei a minha atenção sobre a distância notável de data que vai de um capítulo ao outro, por vezes ultrapassa mais de 10 a 15 dias entre um e outro. Perguntava-me, é possível que nestes grandes intervalos não tenha passado nada entre a alma e Jesus? Como é que cessam durante tanto tempo as comunicações, que não existe nada para referir esses períodos? Quem sabe quantas coisas a alma silencia? E enquanto estava a pensar assim, deparo-me com o capítulo do dia 4 de maio de 1906 do volume 7 e leio essas palavras que Jesus disse: Minha filha, quero que sejas mais precisa, mais exata, que manifestes tudo quanto escreves, porque muitas coisas não as manifestas. A ti servem-te, ainda que não as escrevas. Porém, muitas coisas que tu descuidas deverão servir para os outros. Padre Aníbal escreve, portanto, em vista da divina vontade, que assim se manifesta e tantas vezes se manifestou, de igual modo, eu, em nome de Jesus, e pela autoridade que me foi concedida pelo seu superior eclesiástico, dou-lhe absoluta e enérgica obediência de escrever com total precisão, todos os dias, todas as vezes, aquilo que acontece entre si e Jesus, ainda que sejam as coisas mais íntimas. Recorde-se bem que não deve escrever só as palavras que Jesus lhe diz para escrever, mas também as luzes infundidas, incluindo ainda aquilo que lhe faz compreender sem palavras. Quero dizer-lhe
para a tranquilidade da sua consciência, que a obediência de escrever tudo não implica pecado grave, mas só para agradar mais a Jesus adorável, para a sua glória, para a sua santificação e bem das almas. Porém, quando de todo não escrever, a culpa será grande. Por causa dessa nova obediência, se até então Luísa escrevia muito, de agora em diante os seus escritos multiplicam-se ainda mais, porque Luísa, com toda a fidelidade, nunca descuidou desta obediência, ainda que em muitas ocasiões lhe custasse muito, sobretudo por ter de escrever coisas muito íntimas de si mesma, como várias vezes se lê nos seus escritos. Padre Aníbal escreve: A senhora obediência impôs-lhe que escreva tudo quanto o Senhor lhe revela. Não lhe deve escapar nada. É a palavra da sabedoria incriada. E uma palavra vale mais que todo o universo. Portanto, não lhe é lícito deixar nem sequer uma sílaba. Caso contrário, não será exata nesta obediência. E farei que lhe seja dada mais autorização da parte do seu arcebispo. Sendo ainda revisor eclesiástico de Trani, escreve o santo: hoje, sexta-feira, 1º dia do mês dedicado ao coração de Jesus, dou-lhe a notícia de que apresentei ao Senhor o volume 3, que terminei de rever totalmente. Depois entrei na sacristia e assinei-o com o meu nil obstate, com a autoridade que me deu o senhor arcebispo de Trani, nomeando-me revisor eclesiástico das suas 3 dioceses. Deste modo, tem-se autorização para publicar ao mundo inteiro estes livros didáticos por Nosso Senhor sobre a divina vontade, uma vez que termine de rever os demais volumes que ainda não li. Por-lhes-ei o meu nil obstate e apresentá-lo-eis ao senhor arcebispo, para que, como prometeu, lhes coloque o seu imprimatur a cada um, como também aqueles que eu revi e que estão comigo. Deste modo, tudo estará pronto para o futuro. Quem sabe de quem é que nosso Senhor se quer servir? Não sei se se dá conta de como aparece bem delineado o plano do céu ao serem aprovados estes escritos. Quem pode colocar barreiras ao querer divino? O senhor arcebispo colocou o seu imprimatur a mais 7 dos seus escritos. Eu, entretanto, estou a terminar os volumes 2, 6 e 5. Na verdade, o Senhor tem-na conduzido com imensa bondade e caridade. Estou a terminar o volume 11, que está repleto de divina vontade. E com este estarão prontos os outros 7 volumes que me faltava terminar, para que o senhor arcebispo lhes coloque o seu imprimatur. Assim que estes estiverem prontos, colocar-lhes o meu nil obstate, e mandarei um irmão leigo a Trani, para que o arcebispo lhes coloque o imprimatur. Assim concluir-se-á este feito importantíssimo de obter a aprovação eclesiástica para qualquer evento futuro. Será um ponto superado pelo qual devemos dar graças a Nosso Senhor com imensa gratidão. Agora percebemos qual era a intenção do Padre Aníbal. Como veremos, ele tinha em mente publicar todos os volumes que Luísa tinha escrito, até então 19, e para conseguir isto, pôs a trabalhar os membros das 2 congregações fundadas por ele. Santo Aníbal dedica-se inteiramente à obra de Luísa Picarreta. Quase logo após ter conhecido Luísa e muito antes de conhecer os outros seus escritos, chegou a publicar um dos seus livros, As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que já foi mencionado anteriormente. Chegou a fazer 4 edições deste livro, cada vez sempre mais numerosas. Chegavam-lhe pedidos de toda a Itália e até mesmo
de várias partes do estrangeiro, de 50 até 100 cópias, como o fez uma das mais conceituadas livrarias editoras do Vaticano. Como é que tiveram conhecimento? Dizia ele. É o bom Deus que trabalha. Um dos acontecimentos que mais recordamos é o daquela ocasião. Conta-nos vários testemunhos em que o padre Aníbal, tendo levado o livro das Horas da Paixão ao Santo Padre Pio X, que em várias ocasiões o recebeu privadamente, assim como os papas Bento XV e Pio XIV, enquanto lhe apresentava, leu algumas páginas, quando, a certo ponto, o Papa o interrompeu, dizendo: Padre, assim não. Este livro deve ler-se de joelhos. É Jesus quem fala. Deste livro, mais tarde, fizeram-se outras edições. 2 edições em italiano e outras 2 em alemão, de mais de 25.000 exemplares cada uma. E estava em vista preparar as edições em francês, português, espanhol, inglês e polaco. E assim, quando começou a conhecer os outros escritos de Luísa, à medida que ia penetrando a sua espiritualidade, a sua profundidade, a sua importância capital e a necessidade absoluta de dar a conhecer ao mundo inteiro os seus volumes sobre a divina vontade. Tratava-se nada menos que o reino de Deus sobre a terra, o reino da sua santíssima vontade. Então ele próprio se colocou à cabeça da obra da publicação de todos os volumes de Luísa, e ainda que o empreendimento fosse gigantesco, como ele próprio dizia, com generosidade e total abandono, nas mãos da providência, pôs mãos à obra. Primeiro, revendo-os para obter o new obstate e o imprimatur, como já vimos, e logo em seguida empreender a obra da publicação. Nos parágrafos seguintes, podemos ver até que ponto e até que grau de interesse chegou o santo. Podemos dizer que as suas intenções eram verdadeiramente grandes. A publicação de toda a obra será de 25.000 exemplares. E como a obra será bastante grande por ser o querer divino quem fala, e é a palavra substancial do Pai Eterno, por isso poderá compreender aquilo que se gastará. Porém, pela certa, ao grande tesouro celestial não lhe faltam meios, ainda que visse a custar 1 milhão de liras, uma soma enorme para aqueles tempos. Seguro-lhe que a edição terá uma apresentação muito bonita. Dentro em breve, enviar-lhe-ei as primeiras folhas para que veja. Este trabalho não só é grande por aquilo que lhe disse, mas é bom que tenha presente que se trata de 25.000 exemplares de toda a obra, de todos os volumes presentes e futuros, e, portanto, custará milhões de liras. Ontem, ao escrever aos meus tipógrafos de Oria, que me diziam que para poderem andar mais depressa, tinham necessidade de comprar na fábrica novos caracteres tipográficos, respondi-lhes que os comprassem. Oh, se eu me encontrasse com forças como na minha juventude, voaria à teoria, para ser eu próprio o fazer este trabalho divino. Porém, a fúria do demônio não podia deixar de se fazer sentir, querendo meter a sua colherada para fazer todo o possível, para não deixar que se publicassem estes escritos, que tanto bem fariam. Assim escrevia o padre Aníbal antes de morrer: encontro-me num estado moral e espiritual tal que parece que vejo ou sinto a obra demoníaca infernal. De noite e de dia assalta-me, fazendo-me sentir desânimo e oprimido. Sinto em mim abandonos e desolações profundas, enfim, um estado interior tão cheio de angústia e penoso, que nunca senti coisa igual. Parece-me que está se cumprindo aquilo que me escreveu, ao dizer que os demônios estavam cheios de raiva, ao ver-me ocupado com esta obra da publicação dos seus escritos. E como não é possível fazer nada contra mim, exteriormente, já que não caminho por esses caminhos, operam no meu interior para me abaterem e fazerem com que a minha saúde ceda. Em tudo isto, parece-me
ver também que Deus o permite, para purificar a minha alma, de um modo muito singular, talvez, precisamente, para a grande obra da publicação dos seus escritos. Esta noite passei muito mal física e espiritualmente. Foi uma hora muito penosa. Não consegui repousar nada. O inimigo infernal sugeria-me: deixe esta publicação, oxalá nunca a tivesses começado. Porém, eu dizia ao inimigo: não, não. E bendizia a Jesus: não lhe digo como é que sinto mexer o demônio. Mas há muitos demônios, por isso faço contínuos exorcismos em nome de Jesus. Outro sinal de que a obra é de Deus é a guerra tremenda que o inimigo fez para me fazer desanimar, permitindo Deus que não iniciasse as minhas orações na divina vontade. E no parágrafo seguinte, podemos ver até que ponto chegou o demônio para conseguir evitar que se publicassem os escritos sublimes da divina vontade. Digo-lhe em máximo segredo que o demônio, para me abater, tomou a forma de uma pessoa que conhecemos para me trazer notícias muito impressionantes, as quais me causaram uma espécie de palpitações que estiveram quase para me matar. Porém, depois descobriu-se que era engano. O inimigo sugeriu-me: não vês que esta publicação te está a causar a morte? Por que te metestes nisso? Porém, o padre Nimbo foi sempre fiel à divina vontade e nunca desistiu. A sua vida tinha se transformado. E ainda que se encontrasse no meio de uma guerra com o demônio, ele seguia perseverando, especialmente no seu interior. Pouco tempo antes de morrer, escreveu: visto que, até agora, quase todas as noites duram pouquíssimo por causa das insônias e aflições morais, apreensões, etc. O irmão leigo, muito paciente, tem ficado todas as noites, velando junto da minha cama e reza-me as orações da divina vontade. A estima e o apreço que tinha por Luísa era muitíssimo. Ele dava-se conta da grande obra da divina vontade. Como ele dizia, que Deus estava a fazer em Luísa para o bem da humanidade. Tenho presente que todas as minhas aflições são amor de Jesus, que está a operar em mim. Os seus conselhos e sugestões consolam-me, porém sou uma criança nesta grande ciência da divina vontade. Agradeço-lhe muitíssimo o ânimo que me infunde. Uma vez, em certa ocasião, confio-me que Jesus lhe ofereceu o dom de fazer milagres e que o recusou. Ora bem, peça a Nosso Senhor com fé e amor que ao menos possa fazer o milagre de me devolver a saúde. Peço-lhe isto pelos volumes que quero publicar. Como será aniquilado o inferno? Enfim, a obra do Padre Nimble terminou com sua morte, não sem nos deixar outro sinal profético, que, tomados os escritos de Luísa, quis ele dar-lhe cumprimento. Mas os planos do Senhor eram outros. Porém, seguramente, sabendo ele que tudo era obra de Deus, então lá do céu, deve estar a gozar pela realização, vendo surgir na igreja tantas associações inspiradas nos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta. Na tipografia da Casa Mãe de Messina, Sicília, sua cidade natal e onde nasceram todas as suas obras, está-se a imprimir um trabalho sobre a divina vontade, que, creio eu, terá grande efeito e será muito grato a Nosso Senhor. Trata-se de uma pia união universal, espiritual e intitulada Os Filhos da Divina Vontade. Será instituída de modo muito simples. Não existirão registros, regras, reuniões, cotas ou obrigações de consciência. Imprimemos com o auxílio do Senhor 100.000 palegas, e se o Senhor se dignar devolver-me a saúde, traduzi-la-emos em muitas línguas e difundi-la-emos em muitas nações. Não sei se recorda que numa ocasião vi como Nosso Senhor soltou um gemido cheio de angústia, que penetrou no céu e na terra por causa dos pecados do homem, e pouco depois lançou um grito de alegria que penetrou também no céu e na terra, e Jesus disse-lhe que ele estava muito contente porque via aparecer no mundo os filhos da divina vontade. Não tendo esta pia união nenhuma regra,
podem pertencer-lhe toda a classe de pessoas, homens, mulheres, religiosos, leigos, etc. Em conclusão, podemos dizer que o padre Aníbal semeou uma semente que tomou de Luísa, a pequena filha da divina vontade, e fez tudo o que estava ao seu alcance, o que fazia parte do plano de Deus, para a espalhar por todo o mundo. Infelizmente, então, depois de sua morte, os membros das duas comunidades que fundou não se deram ao cuidado de continuar a obra que o padre Aníbal lhes confiou para a levarem a cabo, como testemunha o seguinte parágrafo, Alcânio 5. Meu estimadíssimo sacerdote, e aos meus jovens sacerdotes, fui-lhes explicando que a minha intenção era a publicação desta grande obra, e sabendo que são muito inteligentes e de bom espírito, eles poderão ser meus sucessores nesta grande obra, se o Senhor me chamar, e continuarão meu trabalho com o meu mesmo método e com o mesmo sistema que eu estou a seguir. No entanto, como dizíamos, eles não fizeram aquilo que eu lhes confio. Vê-se claramente que o padre Aníbal dizia ser como que o iniciador, o pioneiro da divina vontade, que devia preparar o caminho para o reconhecimento, por parte da autoridade coniobitate e o imprimatur dos volumes, e, portanto, do seu conteúdo, ou seja, de tudo aquilo que Nosso Senhor tinha comunicado a Luísa, fazendo-lhe viver plenamente aquilo que lhe ensinava, o reino da divina vontade, assim na terra como no céu. O grande desejo de Nosso Senhor é dar a todos os seus filhos o dom da divina vontade, a possibilidade de a criatura regressar à ordem, ao lugar e à finalidade para a qual foi criada por Deus. Por tudo isto, a canonização do padre Aníbal Maria de França teve um significado mais que profético. É como o início da manifestação gloriosa do reino da divina vontade de modo visível. Por enquanto, é possível a criatura, e evidentemente, conforme a disponibilidade de cada um de nós, de querer morrer totalmente para a nossa vontade humana, a fim de viver sempre e só da vontade divina, e com toda certeza. Esperamos que em breve Luísa seja glorificada, aqui também na terra, plenamente conscientes de que a verdadeira glorificação de Luísa será quando a divina vontade reinar e dominar, como no seu trono real das nossas almas. Fonte: Padre Pedro Rubio. Baseado na biografia da serva de Deus Luísa Picarrita. Site: divinavontade.com.br